projeto Newton, agora estou me ouvindo, né? O projeto Newton, para quem ainda não conhece, tem uns que já conhecem, mas principalmente para quem não conhece. Mas antes eu queria rapidamente que vocês pegassem o celular de vocês, para a gente fazer uma pesquisa instantânea rápida, para eu pensar um pouquinho como é que vocês são, né? Ouvir vocês. Aí vocês acessem esse site aqui, ó. E coloquem o código 4397-9454. Mentimeter.com. Já? Conseguiram? E o código que eles pedirem aí é o 4397-9454. E aí eu quero que vocês me digam qual é a primeira pergunta que ele está fazendo já para vocês aí. Então, coloquem a apresentação aqui, gente. Sim, então eu queria fazer só umas rápidas perguntas para vocês. Qual desses assuntos de matemática você gostou mais até agora? Aí tem geometria analítica, geometria espacial, funções, gráficos e equações, trigonometria, combinatória, probabilidade. Quem curtiu, pode curtir ali, vai ser legal curtir. Curta e compartilhe. Não, compartilhar não pode, por enquanto. E geometria analítica, trigonometria, olha, funções está ganhando, hein? Funções está ganhando. Ninguém, meu Deus, na professora Nazaré, ninguém geometria analítica agora, até agora, professora Nazaré. Que coisa, gente. Geometria analítica é tão bonito no ensino médio. Ninguém para geometria, olha, ouviram as vozes, né? Geometria analítica. Já, gente? Todos responderam? Olha só. Muito bom. Funções. Funções é exatamente o que você vai estudar no cálculo. Para a próxima pergunta. Vamos lá. Como é que passa? Qual a sua engenharia de preferência? Digitem aí. Olha, não pode dizer nenhuma. Não, pode dizer qualquer coisa, que ele vai, só que vai aparecer aqui na telão, hein? Agora vai ser estranho alguém que esteja fazendo civil dizer que é a elétrica preferida, né? Mas pode ter, né? Ele se matriculou no curso errado. Aqui está a professora Nazaré, que vai se apresentar daqui a pouco. Ela já está vendo que tem mais gente de onde? De mecânica, né? Mecânica elétrica, mais mecânica. Está mudando o quadro. Tem alguém de ambiental aí, aeroespacial. Pesca, olha, tem até pesca ali. Software. Física. Ah, tem alguém da física aqui, que não é... Ah, não é da engenharia, então. Então, a pergunta... Tem engenharia física, vocês sabiam? Existe engenharia física. Só que não aqui na UFPA, se eu não me engano. Não tem aqui, não. Se eu não me engano, não tem aqui. Ferroviária. Então, está nesse quadro aí de mais gente da mecânica. Ah, tem um cara da mecânica, um amigo meu que perguntou mês passado. Márcio, eu perguntei para o pessoal que se formou comigo, ele já estou 40 anos de formado, eu perguntei para eles se eles usaram o cálculo diferencial. Aí eles disseram, a maioria disse que nunca usou o cálculo diferencial depois que se formaram. Aí eu ri para ele e disse assim, né? Quantos trabalham com engenharia? Ah, muitos. Eles usam um programa de computador? Usam, todos usam. Então, quem é que faz as contas e as integrais? Ah, os computadores, né? Então, e quem mexe com os computadores? Os engenheiros. Aí ele se calou, não falou mais nada na reunião toda.
Então vamos à próxima pergunta. O quão bom em matemática você diria que é? Nossa, tem muita gente boa aqui, que se acha, né? Olha, tem 9 que diz que não é bom. 9, 10. Vamos lá, gente. O vermelho não é para ser, nesse caso aí. Olha, a maioria se acha. Isso é muito importante, né? Você ter confiança em que você é bom de matemática, né? A gente vai falar rapidamente por que isso é importante. E isso vai conviver com a última pergunta. Então, a maioria se acha bom em matemática. Que bom que vocês se acham bons em matemática, porque vocês estão fazendo engenharia. Está estampado na cara de vocês, quando vocês dizem, o que tu estás fazendo na UFPA? Engenheiro. É fazer conta, matemática, é só o que ele sabe fazer, aliás. Ele ainda diz assim, né? Mentira. Vocês sabem muito. Qual a sua média aproximada em matemática no ensino médio? Não vale mentir. Nossa, entre 9 e 10 aqui o pessoal está derrubando. Olha só ali, isso é muito bom, Nazaré, olha. Alto nível. Abaixo de 5 tem um ali. Esse aqui tem que estudar. Esse aqui tem que estudar mais do que alguns, né? Não que esse de lá não tenha que estudar, ele tem que estudar um pouco mais tranquilo na cabeça. Esse aqui tem que acordar 3 da manhã, né? Acorda 2, fica estudando até às 6. Esse que colocou. Ah, mas tá ótimo, gostei do resultado. Então veja, a maioria dos alunos eram bons de matemática, de fato. O quão confiante você é em matemática? Estamos falando de confiança agora, não estou dizendo do concreto, do quanto você tirou. O quanto você se acha confiante em matemática. Estou falando de outra coisa. Temos que mexer com esses 12 aí, né? E último aqui, o quão confiante você está em cálculo, especificamente? Então, é quase que a mesma coisa, né? Na verdade, o que aconteceu é, por exemplo, o nada confiante é estranho ali. 13 pessoas não se acharem nada confiante. Quando na hora que vocês me disseram a nota, só um tirava abaixo de 5 e um tirava entre 5 e 7, né? Isso é estranho. Então, por que vocês deram aquele registro de nada confiante? A neurociência, ela explica exatamente que você precisa ter confiança na sua capacidade de aprender um assunto. Então, ela classifica atualmente pelos mapas cerebrais pessoas que são confiantes, que vão aprender um assunto, e pessoas que não são confiantes. Então, tem um monte de gente aí que confia no seu taco em matemática, outras não. Mas o que a neurociência descobriu é que essas pessoas que colocaram ali não confiante, elas podem mudar. Você pode mudar o seu cérebro e tornar-se muito confiante no assunto. Existem estratégias didáticas para isso. Então, a matemática, se você pega uma criança que ela não acredita no seu potencial, você pode fazer essa criança ter confiança em matemática, mudar. O cérebro muda. Tanto que você tem pesquisas fortíssimas que eles fizeram com caras que dirigem táxi em Londres, aqueles caras que tinham um mapa cerebral altamente específico e inteligente na formação. Os caras se aposentaram e aí eles fizeram o teste depois, o cérebro completamente esqueceu aquela informação e aquela plasticidade fez o cérebro. Os que continuaram desenvolvendo outras atividades que mexiam com aquela região do cérebro mantiveram o crescimento do cérebro. Aqueles que se aposentaram,
fizeram outras coisas que não buscava essa melhoria da mentalidade de crescimento, elas pioraram. Então, pensem nisso, vocês precisam ser confiantes que vocês vão tá. E aí, vocês acham que cálculo é importante para as engenharias? Essa foi a pergunta da professora Taide. Ela me deu ontem à noite. Olha, quem disser não vai identificar o nome aí. Talvez. Corajoso aí, colocou talvez. Ó, então você tem... É óbvio que cálculo é importante para as engenharias, porque as engenharias não existiriam hoje sem o cálculo diferencial. É a base da base da base está no cálculo diferencial. Tudo que você não vê, tudo que você não precisa e vê nas suas tabelas, na hora de consultar os engenheiros civis, os engenheiros elétricos, os celulares, os smartphones, tudo que você não vê tem o cálculo diferencial por trás, tem um matemático, tem um engenheiro por trás. Então, vocês são peça fundamental para a tecnologia. E o projeto Newton, já apresentando o projeto Newton, onde é que eu apresento? Já me esqueci aqui. Bote lá, cara. Aqui, né? Então, o projeto Newton é esse projeto para que essa estrutura de ensino de cálculo que tem em todos os lugares do mundo, tem no Paquistão, a Índia, ao Nepal, ao Brasil, e qualquer lugar tem aula de cálculo. Mas o projeto Newton tem essa característica de repensar esse processo de ensino-aprendizagem, uma concepção desse ambiente ampliado. Então, vocês têm a aula de cálculo, de certa forma tradicional, porque ela vem funcionando, mas você tem outros ambientes ampliados de aprendizado, né? Então, já passaram cerca de 15 mil alunos pelo projeto, em todas essas áreas aí, ó. Engenharia, oceanografia, física, matemática. Muita gente, muita gente. E aí, a motivação são essas alternativas de melhorar os índices de retenção, tentar compreender as formas de interagir, fomentar processos autônomos. Isso é o mais difícil, porque o aluno acha que ele chega no Newton achando que é uma aula normal, que ele vai só sentar, ouvir, e ele vai para casa, e a voz da professora Nazaré vai ficar dias e dias, né? Não é assim, ele vai esquecer, porque sem ele fazer o exercício, sem ele ir procurar os monitores que estão ali, é o Camil, né? E o André, e tem mais outros monitores. A monitoria tem um plantão muito grande de atendimento, vocês têm todas as informações, e isso, sem fazer exercício, não dá. E esse ambiente foi feito para isso, olha, com o ambiente ampliado, que é o espaço de inovação, esse espaço que a gente tem aqui, com salas remotas, você precisa faltar, você pode assistir de casa, mas não quer dizer que você vai só assistir de casa ou só assistir do celular, que o ensino é muito ruim na aula remota. Eu tive alunos que só tinham celular, sem crédito, para ver vetores era um negócio complicadíssimo, né? E eles tinham essa dificuldade. E vocês não podem ver. O ideal é colocar na TV, porque eu disse para um aluno que ele só podia assistir no celular, era dificílimo, a geometria analítica que eu dei aula. Imagina, vetores e tal. Tinha que ser na TV, porque ali ele conseguiria ver. Então, se vocês puderem colocar na TV, ou coisa bem grande como essa aqui, melhor ainda em casa. Data show. Então, as atividades são coordenadas por essa equipe multidisciplinar, que é da comunicação, da ciência da computação, da matemática, da pedagogia e da biblioteconomia. Então, as salas são integradas, pode escolher onde assistir, e o microfone estaria aberto para perguntas. Quem quiser já pode vir fazer uma pergunta e me interromper, que eu já estou terminando, Nazaré, pode deixar. E aí, as aulas expositivas são sempre transmitidas pelo YouTube. Eu tenho até um sininho lá, que ano passado, toda vez eu coloquei esse sininho sem querer, aí meu celular estava, eu ouvi Jean Lely. Por que o Jean Lely está mandando mensagem para mim? Jean Lely, mas não... Aí eu olhava no WhatsApp, o Jean Lely não estava mandando. Quando eu vi, era a aula do Jean,
que me perturbava toda segunda e quarta. Eu desativei o sininho. Mas eu estava com essa aula aí do... O Newton está todo... aulas gravadas, você pode acessar quando quiser, olha, vejam, disponíveis lá. O encontro com a equipe de monitoria, que eu falei, e o projeto às sextas-feiras para resolução de exercício. Resolução de exercício, não adianta você fazer... Adianta. Minto, adianta. Se você está muito bem em cálculo, se você está muito bem no assunto, e se você já conhece o assunto, só fazer os 5 exercícios que te pedem é suficiente. Mas eu duvido que tenha alguém que... Por exemplo, pode ter alguém que está assistindo a aula só por assistir, né? Que já fez, já tirou seu excelente. Mas eu acho que todos vocês precisam estudar ainda muitas coisas novas. E o cálculo é muito extenso para você conseguir só ouvir. Então, por osmose não funciona, né? Por osmose não funciona. Tem que fazer exercício. E não deixem de fazer... Façam mais dos 5 exercícios da lista. Olhem, perguntem para o professor onde tem mais exercícios, porque realmente é um calhamaço grande. Os livros de cálculo são infinitos pela internet, são trocentos livros, cada um tem mais de 3.000 exercícios. É óbvio que, às vezes, não é fácil você detalhar onde está a melhor lista, mas os professores estão aqui disponíveis, os bolsistas também, para esclarecer essas dúvidas. Então, dúvidas e fazer, mão na massa, só funciona mão na massa. Porque o intervalo de crescimento lá de vocês, para vocês se tornarem confiantes, é vocês botarem a mão na massa. Fazer um mantra, ficar feito Buda, dizendo eu sou confiante, eu sou confiante, eu sou confiante. Você pode se convencer, mas a sua professora e a sua prova podem fazer você cair do cavalo. Não é verdade? Então, não é essa confiança que a gente está falando, é confiança com o trabalho, tá? Então, está aqui o Marcel falou, coordenador da monitoria, plantão funciona das 9 às 13, 14 às 18, somente às terças que o funcionamento é à tarde, porque eles reúnem de manhã para um bate-papo, né? Leve anotações, dúvidas, leve qualquer dúvida, cara. Leve o exercício mais difícil para o cara, treine esses caras. Eles são alunos, mas eles têm que resolver o mais difícil. Leve o difícil. Mas leve para você entender junto com ele, né? Mas levem exercícios difíceis para o pessoal da monitoria, que vai ser legal. Vai ser uma interação boa. E essa oferta de material multimídia tem vídeo de exercícios, aulas antigas, cadernos. Eu tenho até um caderno que eu fiz com o professor Edilson, de resoluções de cálculo 2, lá antigo, que vocês podem consultar. Espaço de desenvolvimento de lista de exercício. O processo avaliativo tem essas questões, leiam bastante sobre o processo avaliativo, são as 3 avaliações regulares obrigatórias e as listas de exercício, né? Aí tem essa conta aí, peso de 80% e somada com a média aritmética das notas, das listas, que compõem 20%. Será aprovado aquele cara que tiver maior ou igual a 5, né? Mínimo de 5 pontos. Esperamos que você aproveite cada espaço e recurso que o Projeto Unido disponibiliza para a sua formação, que aprenda a compartilhar seus conhecimentos e a estudar de forma integrada e colaborativa. Para fechar para vocês, eu digo o seguinte, vocês têm os instrumentos, vocês têm condições tecnológicas, vocês têm bons professores, então a bola é com vocês. Então, não há mais como você dizer assim, eu não tenho nem monitor para me auxiliar. Eu não tenho eu nem assisti às aulas. Assiste na internet. Não, eu faltei. Assiste a aula que tu faltaste. Não, professor falta muito. Não falta que eu vi as aulas dele, tudo no YouTube. Então, não tem mais desculpa. Vocês precisam estudar. E eu tenho certeza que vocês vão ter um ótimo desempenho. E parabéns por entrarem na UFPA. Muito obrigado. A melhor do Norte, hein? Boa tarde a todos. Fazia parte da tarefa do professor Márcio me apresentar, mas ele simplesmente me ignorou, né? Brincadeira, Márcio.
Eu sou professora sou Nazaré Bezerra, né, e vamos estar juntos nesse semestre. Espero que possa ser bom para vocês e para mim também. Já falei para a turma da manhã que eu estou me sentindo privilegiada de poder estar um semestre convivendo com a juventude, né, convivendo com vocês que estão cheios de energia, não estão, não? Vocês estão construindo o futuro de vocês, vocês estão buscando conhecimento. O que eu posso querer mais do que estar no meio de pessoas como vocês, né? E estou aqui para aprender muita coisa junto com vocês, tá? Vieram do cálculo 1, certo? Vieram do cálculo 2, certo? Alguns vieram do cálculo 2, outros vieram do cálculo 1, certo? Mas todo mundo passou pelo cálculo 1, né? Podemos ver aqui o slide. Bom, estavam de férias há um mês, certo? Mas ninguém esqueceu o que estudou semestre passado, não, né? Não deu para esquecer. O que foi que vocês estudaram? O que foi que vocês aprenderam em cálculo 1? Ó, ali o pessoal está falando, o pessoal lembra. Derivada, integral e limite. Exatamente. Esse é o conteúdo de cálculo 1. Derivada, integral e limite. Então, foram esses 3 tópicos aí que vocês aprenderam em cálculo 1. E aprenderam mesmo? Bom saber disso, né? E qual é o conteúdo de cálculo 2? O que a gente vai aprender em cálculo 2? Vamos aprender limite, derivada e integral. Mas qual é a diferença? Qual é a diferença? A gente já foi aprovada em cálculo 1. Vou repetir tudo de novo. Presta atenção. Eu vou mostrar de novo o 1 e o 2. Cálculo 1. Cálculo 2. Cálculo 1. Cálculo 2. Qual é a diferença? A cor do cálculo 2 está o quê? Está bem mais forte, né, gente? Cálculo 1 estava meio fraquinho, cálculo 1 está bem mais forte. Então, tem intensidade aí que vai ser um pouco maior. Mas, olha só, basicamente, a diferença vai estar no objeto de estudo. Tá? Porque limite, derivada, integral são operações, né? Que a gente efetua em cima de quê? De quê? De funções, exatamente. São operações que a gente efetua em cima de funções. E como são as funções que a gente estuda em cálculo 1? Então, em cálculo 1, a gente estava estudando funções assim, que tinha como domínio subconjunto dos reais e como contradomínio conjunto dos reais. Então, são funções que pega uma variável real, né, faz alguma operação e retorna um número real. É o que a gente chama de funções de uma variável real a valores reais. Tá? Então, em cálculo 1, a gente encontrou funções desse tipo aqui. Olha, a quantidade de pessoas que contraíram uma doença Z, 3 semanas após a constatação do primeiro caso em Belém, é dado por essa função. Aí tem a regra da função. Né? Quantas variáveis que a gente tem presente aí nessa função? Quantas? De entrada tem uma, né, que é só o tempo, T representando o tempo, e a saída é a quantidade. Então, a função, esta quantidade de pessoas depende de uma só coisa, do tempo. Então, são funções de uma variável. Você entra uma variável e sai uma variável. Essa função que a gente estudou em cálculo 1. Em cálculo 1, em algumas situações, a gente até encontra funções de 2 variáveis, mas a gente usa informações adicionais para transformar aquela função
em função de uma só variável, tá? Em cálculo 2, agora, a gente vai trabalhar com funções assim, que tem como domínio o subconjunto de R2 e como contradomínio o próprio conjunto dos reais. Então, agora são funções que vão pegar pares ordenados, certo? De números reais, e a gente vai fazer alguma operação com esses pares ordenados e ela retorna um número real, tá? Então, é isso que vai mudar. Agora, a gente vai ter uma dupla, né, de coordenadas, dupla de variáveis, para fazer uma continha, mas retorna também uma só variável, tá? Então, eu posso ter funções assim, ó. Tenho uma placa retangular, e aí eu tenho um referencial, e aí em cada ponto da placa eu posso medir a temperatura. E essa temperatura é dada por essa função aí. Então, veja que agora essa função, quantas variáveis tem envolvidas aí nessa função? Eu tenho 3. Eu tenho 2, né, que eu recebo as informações de 2, que é x e y, e a função faz uma continha para retornar uma variável de saída, que é a temperatura na placa, tá? Então, tenho funções de 2 variáveis reais. E é isso que vai mudar um pouquinho com relação ao que a gente viu em cálculo 2. Como também nós trabalharemos com funções, olha, que vão ter 3 variáveis, então, são domínios, subconjuntos de R3, e como domínio eu tenho conjuntos reais. Então, vai pegar um terno e vai retornar o número real, tá? E trabalharemos também com funções que, assim, ela tem como domínio o conjunto dos reais, mas agora, olha só o contradomínio aqui. Contradomínio é um subconjunto, pode ser o R2, pode ser o R3, o R4. Então, essas funções, elas vão pegar um número real e retornam uma ênupla do R2, que são as funções vetoriais, que nós veremos logo no início do curso, tá? Então, a diferença a gente vai estar no objeto de estudo que a gente vai trabalhar, ok? Em cálculo 1, vocês devem ter, eu quero feito esse tipo de problema. Por exemplo, eu tenho uma curva, e aí eu quero analisar como é que está o comportamento dessa curva numa vizinhança de um ponto. Eu escolho um ponto no domínio e quero analisar para onde está indo a imagem dessa função quando eu estou na vizinhança de um ponto. Quem é que faz isso? É o limite, né? Então, analisar o limite. É claro que o gráfico, se eu olhar para o gráfico dessa função, eu já consigo dizer, mas olha só, se eu quiser estudar como está o comportamento dessa função na vizinhança aqui do zero, suponha que eu não tenha o gráfico à minha disposição. Quem é que faz isso aqui? Eu vou calcular o limite dessa forma aqui. Limite de seno de x² sobre x². Quando o quê? Quando o x está se aproximando de zero. Então, olha só, eu quero ver para onde vai a função quando uma variável aqui está se aproximando de um certo ponto. Ok? No cálculo 2, a gente agora pode querer saber como é o comportamento de uma superfície. Tem uma superfície, e aí eu pego um ponto ali, quero saber como é que está se comportando, né, os valores dessa superfície num ponto no domínio da função. Tá? Então, quem é que vai fazer isso? É o limite também. Tá? É o mesmo conceito que a gente tem. Só muda agora como é que vai estar a função. Então, já vou agora analisar um limite desse tipo aqui. Limite de seno de x² mais y² sobre x² mais y². Só que agora, olha só, quando o par ordenado xy está se aproximando de zero, né? Então, agora eu vou ter um par aí, e aí a gente vai ver que essa aproximação ela é um pouquinho mais complexa do que a aproximação quando a gente estava na reta. Ok? Mas a ideia, o conceito, ele permanece o mesmo, o conceito de limite. Tudo bem? Um problema que vocês devem ter resolvido em cálculo 1, ou um análogo a este. Suponha que você quer projetar uma janela, que tem aquele formato ali, um retângulo com um semicírculo em cima, e aí você tem que respeitar algumas dimensões. Por exemplo, ali diz que o perímetro dessa janela tem que ser de 10 metros. De todas as infinitas possibilidades que você tem de construir uma janela desse formato, com perímetro de 10 metros, você quer saber qual é a que deixa passar a maior quantidade de luz. Resolveram alguma coisa análoga em cálculo 1? Sim. E qual é a ferramenta que a gente usa para fazer isso? A derivada, né? Aí, no caso, eu quero maximizar uma informação.
Aí é a derivada. Então, eu trabalho com as informações que eu tenho para descobrir qual é a função, que eu quero maximizar a área aí no caso. Que quanto maior a área, maior a quantidade de luz que passa, certo? E aí a gente usou a derivada para isso. Quando a gente trabalha aqui, a gente vai chegar com uma função assim, olha, a função que dá a área dessa janela, ela tem essa expressão aqui. Depende de quantas variáveis? Só uma. Aí é aquele caso que se eu pegar a dimensão da janela, ela vai ficar em função de duas variáveis, mas aí eu uso as informações para escrever uma variável em função da outra, e ela fica em função de uma só variável. Ok? Cálculo 2. Vamos ter algo análogo? Sim, vamos. Suponha que agora você vai construir um prédio, né, e aí você quer tem algumas dimensões que você tem que respeitar ali no prédio, parede, quanto é que tem máximo de altura, de largura, o volume do prédio. E você quer o quê? Minimizar a perda de calor. Então, você tem a informação, as paredes que ficam para o norte, para o sul, para o leste, oeste, como é que se dá essa perda de calor diário? Então, você tem as informações, qual é o seu trabalho? Eu quero minimizar a perda de calor de todas as possibilidades que eu tenho para construir esse prédio. Que tamanho, que dimensões eu tenho que dar para ele, para que a perda de calor seja mínima. O que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa que a gente fez lá no cálculo 1, certo? Eu tenho que usar a derivada como uma ferramenta, aí no caso é para minimizar alguma informação, tá? Só que quando eu vou manipular isso aí, eu tenho bem mais variáveis no problema do que no caso da janela, certo? Então, eu já vou ter, a princípio, eu tenho uma função de 3 variáveis, eu uso informações para transformar uma função de 2 variáveis. Então, eu vou ter que minimizar uma função que depende de x e y. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a derivada, certo? É a mesma coisa, ok? Cálculo 1. Lembra, se fizeram um problema desse tipo aí? Quero calcular a região essa região que está sombreada aí. Usamos que ferramenta para isso? A integral, certo? Então, tenho uma parábola e, por cima, uma reta vertical, ficou uma região e eu quero calcular a área dessa região. Então, calculamos uma integral desse tipo aí para calcular a área dessa região. Agora, imagina que essa região aí dá um giro, aí ela vai produzir uma superfície de rotação, e a gente tem agora essa figura, essa superfície que é um paraboloide, né? Forma uma taça, e agora eu quero calcular a superfície que a superfície que essa figura está ocupando no espaço. Então, é diferente de antes, eu estava querendo calcular uma área que estava no plano, agora eu estou querendo calcular uma área que está... Acho que vocês também usaram, faz isso também no cálculo 1, né? Você pode calcular, né? Usando, como também a gente pode calcular o volume, tá? Então, a gente vai usar aqui a integral também para fazer isso, tá? Quando eu vou integrar, olha só, eu vou calcular uma integral que a gente é integral dupla, porque agora eu já tenho uma função aqui com 2 variáveis, tá? Mas a essência é exatamente a mesma. Os conceitos são exatamente os mesmos, tá? Então, não vai ter assim nada de novo. Quem se deu bem em cálculo 1, vai se dar bem em cálculo 2. Quem se deu mal em cálculo 1, vai se dar bem em cálculo 2. Né? Porque vai correr atrás do prejuízo, vai ver, foi aqui, eu tive dificuldade aqui, reforço aqui para superar. Porque é exatamente a mesma coisa, a gente não vamos ter muitas novidades, não, no caminho. O que, tá? Então, só resumindo aqui, ó, cálculo 1, estávamos estudando uma curva plana. Cálculo 2, vamos estudar superfícies, certo? No cálculo 1, o máximo que você estava fazendo era projetar uma janela. Agora, no cálculo 2, você vai projetar um prédio, certo? Então, você vai evoluir bastante na vida. Se prepare para isso. No cálculo 1, você estava calculando a área de uma superfície no plano, e agora a gente vai calcular a área de uma superfície que está no espaço, certo? Bom,
Mas aí o que vai mudar, né? Se vai ser tudo igual, o que eu vou fazer de novo da disciplina, o que vai precisar mudar? Tá? Olha só, quando a gente está lá no cálculo 1, a gente pegou função de uma variável, né? E função de uma variável real, valores reais, e vocês trabalharam bastante com gráfico de funções, né? Onde é que a gente desenha o gráfico dessas funções? Como é? O gráfico de uma função de uma variável real ela é esboçado num plano, né? Como a gente viu ali daquele exemplo, que é aquela curva plana. Porque o que é o gráfico de uma função? O gráfico, na verdade, é isso aqui. Olha, a gente define o gráfico de uma função, todos os subconjuntos do R2, aqui, porque eu estou pegando aqui, para cada x, e y, para os quais a segunda coordenada ela é a imagem da primeira pela função. E olha só, ele é um subconjunto do R2. Portanto, o gráfico de funções de uma variável real ela é uma curva plana, certo? Que são figuras que a gente desenha no plano. Agora, quando a gente vai para... Portanto, o ambiente de trabalho do cálculo 1 era o plano. Nós estávamos no plano, certo? E agora, no cálculo 2, a gente vai estar com função de duas variáveis reais. E aí, o que é o gráfico de uma função? São todos os ternos do R3, os quais a segunda coordenada é a imagem das duas primeiras pela função f. Tá? Então, o gráfico de funções de duas variáveis, eles são superfícies. Tá? E como está dito aqui, olha, é um subconjunto do R3. Aonde eu vou traçar essas superfícies? Aonde que a gente vai traçar as superfícies? E o que é esse avião aí? Vai levar a gente para o espaço. É exatamente isso. Então, é porque eu vou transportá-los para o espaço, tá? Então, preparem as bagagens de vocês. Todos a bordo, apertem o cinto, porque a gente agora vai para o nosso ambiente de trabalho do cálculo 2, que literalmente iremos todos nós para o espaço. Tá? Então, nosso ambiente de trabalho em cálculo 2 vai ser o espaço, tá? É lá que a gente vai estar trabalhando o tempo todo. Agora, antes da gente entrar de fato no espaço, né? Só vou repassar as informações que o professor Márcio já passou, tá? Algumas informações sobre o curso. Enquanto a gente está no avião viajando até chegar no espaço, eu, como comissária de bordo, vou passar algumas informações que o comandante está mandando eu passar para vocês, tá? Então, sobre o nosso curso, podemos ver aqui o slide, tá? Livro-texto que a gente vai adotar é o mesmo que a gente adota no cálculo 1, tá? O livro do James Stewart. Qual é a diferença? Que agora a gente vai estar com o volume 2, tá? Vocês que já estudaram o cálculo 1 sabem que aonde a gente encontra esse livro aqui na UFPA? A biblioteca tem bastante exemplares. Tem um online também no Moodle, você pode acessar lá, então não tem desculpa dizer não tenho livro para estudar. Tá? Então, a gente vai usar o mesmo livro. O livro tem muito conteúdo, ele tem bem mais coisas do que o que a gente vai ver aqui no curso. Então, a gente vai estar sempre nas notas de aula colocando as seções que você deve consultar no livro, porque ele é bem, bem vasto, tem bem mais coisas do que o nosso conteúdo. Tá? E, além do livro, claro, vocês que já estão no projeto há mais tempo do que eu, vocês sabem que tem as notas de aula, né? As notas que eu vou dar aqui. A nota de aula é só um resumo, gente. Ela não deve jamais, tá, sabe, ser o suficiente para o estudo de vocês. É só para lembrar, nessa aula foi visto isso, isso, isso e aquilo. Tá? E aí eu vou buscar no livro, eu vou buscar em outras fontes mais informações sobre aquele conteúdo. Mas eu acho que vocês assim são agraciados porque tem assim informação demais.
Porque tem as notas de aula, mas se vocês não gostarem de ler as minhas notas de aula, tem as notas de aula de todos os professores anteriores, né? Tem do professor Joaci, tem do professor Jerônimo, tem do professor Jean, então está tudo lá para vocês pegarem e estudarem à vontade. Não pode não estudar nada. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui no caderno e pronto, isso é suficiente, tá? Eu queria fazer uma pergunta assim meio indiscreta. Alguém aqui tem preguiça de estudar? Não, né? Porque se ninguém se manifestou, eu não tenho. É bom que não tenham, né? Pegar esses... Então, como também tem lista de exercício, né? A gente tem muita lista de exercício lá no Moodle, lista de exercício resolvida, lista de exercícios propostos. O pessoal da monitoria toda semana vai postar lista, além dessas listas que vocês têm que entregar semanalmente, listas para ajudá-los, tá? Então, vocês podem buscar todo esse material e deve para auxiliá-los durante o curso. Bom, as atividades presenciais, vocês sabem que a gente tem as aulas expositivas aqui às segundas, quartas, e tem as aulas de monitoria às sextas-feiras, né? Com os monitores em locais que vocês identificam aí. E os plantões de dúvida, né? Que o pessoal está falando. Os plantões de dúvida, os monitores. Esse semestre entraram mais monitores, então o pessoal está com uma sede assim imensa de ensinar, né? Então, estão querendo que vocês passem nos plantões de dúvida, se tiver dúvida. E já me reforçaram, não, se você tiver dúvida em algum conteúdo básico, pré-cálculo, vá lá também, procure os monitores, não é só sobre as questões de cálculo, o pessoal está com muita vontade de ajudar, de ensinar, certo? Então, vamos procurar ir lá nos plantões de dúvidas, procurar o pessoal para tirar as dúvidas, ok? E as nossas avaliações, vocês já sabem o mesmo processo do cálculo 1, né, que teremos 3 provas escritas individuais, que vai valer 80%, né, da nota final, e as listas semanais, né. Semestre passado, as listas estavam sendo quinzenais, não era isso? Agora, para esse semestre, ela vai passar a ser semanal, tá? Então, atenção, que toda semana vai ter lista. O pessoal falou que os alunos mesmo que pediram, que estavam achando intervalo muito grande, de 15 dias. Então, atendendo a pedidos, foram pedir, não, a gente quer lista toda semana. Ai, gente, são 5 questões só para entregar no dia. Tá? Então, só atentem, tá, gente, que toda quinta-feira, acho que não, é toda sexta, o pessoal vai postar a lista lá, tá? Não é mais quinzenal essa semana. Ok, alguma pergunta, algum questionamento aí sobre o andamento do curso? Tudo tranquilo, isso daí vocês já conhecem, né? Todos esses processos, estão acostumados. Então, vamos ver aqui o slide. Já viram esse prédio? Aqui em Belém. Não? Não viram o rio? Não viram? Não. Lembra que a gente está dentro daquele avião, né? A rumo do espaço, né? Então, olhamos pela janela e eis o que a gente vê, esse prédio, né? Esse prédio, ele fica em Dubai e é considerado o prédio mais alto construído até então, né? Ele tem 828 metros, 160 andares, né? Então, observa, olha os prédios que estão no entorno ali, gente, o quanto eles parecem minúsculos diante do tamanho dele, certo? Mas por que eu estou mostrando esse prédio aí? Quem é de engenharia civil aqui? Tem alguém aí de engenharia civil? E por que vocês estão assim tão... Eu estou querendo requisitar engenheiros para ajudar na construção desse prédio. E esse prédio, ele levou 6 anos para ser construído. Acho que bem rápido, né? Tempo muito curto. Olha só, pessoal de engenharia, por onde se começa a construção desse prédio? Pela base, pela fundação, certo?
Então, estou mostrando esse prédio porque exatamente assim, vocês não estão se preparando para serem futuros engenheiros civis, mecânicos, elétricos, físicos, químicos, e etc, etc. Né? Por onde você vai começar para que você seja um profissional de excelência? Pela base, pela sua fundação, certo? E aí, uma das bases, uma das fundações de vocês são exatamente os cálculos. Cálculo 1, cálculo 2. E uma das bases, uma das fundações do cálculo é exatamente a geometria analítica, que ninguém gosta aqui, né? Mas olha, gente, um dos sustentáculos do cálculo é a geometria analítica. Então, eu sinto informar para vocês que a gente vai levar umas 3, 4, 5 aulas estudando geometria analítica. Porque é a base, o cálculo todo ele caminha em cima da geometria analítica. E a gente precisa construir muito bem as nossas fundações, né? Para que a gente não tenha depois um vento forte lá já desmorona o nosso conhecimento, né? Uma trepidaçãozinha lá desmorona tudo. Então, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque o pessoal que não deixou a gente, o pessoal do R3, não deixou a gente entrar pelas portas da frente, disse que a gente tem que ir lá pelo porão. Então, temos que descer no subsolo e vir subindo degrau a degrau até chegar no R3, tá? Então, é só um pouco de paciência, porque nessa primeira aula é um aquecimento, então vai ser revisão. E revisão, assim, bem básica. Então, se vocês já conhecem, tenham um pouco de paciência e observem, gente, já que a gente vai repetir, dê atenção para o conceito das coisas, como é que o conhecimento vai evoluindo, tá? Porque hoje a gente vai ter uma aula bem elementar, bem básica. Então, a proposta é estudar os espaços. Cadê o slide? Os espaços Rn. E aí, o que são esses espaços Rn? E aí a gente vai começar pelo básico do básico. Que conjunto é esse aí? Conjunto dos reais. Todos vocês já foram apresentados para ele desde o 6º ano. Acho que é no 6º ano que a gente... Conjunto dos números reais. Quem é que está aí dentro desse conjunto? Como o nome diz, os números reais, certo? Então, esse conjunto... Ele é formado pelos números reais, aí dentro todo x tal que x é um número real, que estão os números racionais, que é aqueles que a gente expressa na forma de fração, e os números irracionais, né? Aqueles que a gente não expressa na forma de fração. Tá. Aí, esse conjunto aí, a gente vai dizer que ele é o espaço numérico unidimensional. Quando eu estou trabalhando em R, eu estou só numa dimensão. Tá? Então, a minha vida está bem limitada, eu só posso andar numa linha reta, para um lado e para o outro, só tem uma dimensão, tá? E aí a gente quer, a primeira coisa que a geometria analítica fez, esse conjunto, eu quero fazer um desenho desse conjunto. O pessoal de geometria analítica é obcecado por desenho. Eles querem desenhar. Quero desenhar esse conjunto. Como é que eu vou fazer um desenho desse conjunto? Olha aí a ideia de desenhar o conjunto. Quero fazer uma representação geométrica. Ponto, escolhi uma reta. Está aí. Desenhei aquele conjunto. Ficou legal, não ficou, gente? Tá. Então, a gente pega uma reta para desenhar os conjuntos, escolhe nessa reta um ponto, aí vamos chamar esse ponto de origem, tudo começa por aí, e a gente vai dar uma orientação para essa reta. O que significa orientar a reta? Veja, na hora que eu coloquei um ponto, agora eu dividi essa reta em duas semi-retas, uma que fica à direita do ponto, outra que fica à esquerda. Né? E aí você vai convencionar qual que das duas você vai considerar como sendo sentido positivo. Suponha que você está caminhando em cima dessa reta. Tá? Então, se eu caminhar para a direita da origem, eu vou considerar que é positivo, a esquerda negativo, ou vice-versa. Mas você orientou a reta, você escolheu um sentido de percurso. Tá? Então, você convenciona, por exemplo, a direita da origem vai ser o meu sentido positivo e a esquerda vai ser o sentido negativo. E aí, isso, então, é o desenho daquele conjunto. Olha, como assim? Que isso é um desenho daquele conjunto. O conjunto é formado de quê? De números, né? Que são os números reais que estão dentro. E essa reta... Ai, cadê? Não, a reta não está ali. E essa reta é formada de quê?
A reta é formada de pontos, certo? Então, de um lado eu tenho pontos, de outro lado eu tenho números. Eu estou dizendo que uma coisa é a cara da outra. Então, eu preciso estabelecer uma relação entre pontos e números, certo? Como eu falei, pessoal, é como se fosse uma dança de quadrilha, que você tem duas filas, né? Aí todo mundo que está na fila A tem um par na fila B, e todo mundo que está na fila B tem um par na fila A. É exatamente o que a gente vai fazer. Em matemática, a gente chama isso de bijeção. Eu vou estabelecer uma bijeção entre o conjunto dos reais e a reta lá. Então, todo número ele vai ter um par, que é um ponto na reta. Todo ponto na reta vai ter um par, que é o número no conjunto. Tá? E esse parzinho tem que ser 1 a 1. Não pode um ponto estar com 2 números. Não pode um número ser par de 2 pontos. Não, tem que ser uma relação 1 a 1, chamada abjeção. Tá? Então, sim, essa reta é o que a gente chama de reta real ou eixo coordenado. Tá? Então, de um lado, olha, na reta eu tenho pontos e no conjunto eu tenho números. E aí eu quero estabelecer uma correspondência 1 a 1. Tá? É o que a gente chama de bijeção entre a reta e o conjunto dos R's. Para cada ponto, eu quero associar um número. Para cada número, eu quero associar um ponto. Tá? Esse número que eu vou fazer corresponder a cada ponto, ele é chamado a coordenada ou a abscissa do ponto. Tá? Então, eu peguei um ponto, olha, o seu par aqui é o número 5. Tá? Só que o ponto não vai dizer o meu par é o número 5, ele vai dizer assim, a minha coordenada é o número 5. Certo? E o número 3 vai dizer assim, eu sou a coordenada do ponto Q. Tá? Então, o nome que a gente dá para esse número é a coordenada ou a abscissa do ponto. Ok? Então, lembrando, do 5º ano, né? Tudo bem. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que faz essa relação? Né? Ponto número. Primeiro, a gente vai fazer isso medindo. E para medir, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma unidade de comprimento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher uma unidade de comprimento. Então, você escolhe um ponto na reta, e aí o tamanho da unidade de comprimento, né? Você diz, olha, a minha unidade de comprimento vai ser o tamanho desse giz. Tá? Então, você escolhe um ponto na reta e diz, a unidade de comprimento é essa aqui. Tá? Então, aqui nessa reta, escolhi um ponto A. Vou dizer que este pedacinho, tá, desse segmento daqui para cá, é a unidade de comprimento. Então, quando eu precisar medir nesse meu sistema, eu vou comparar com o quê? Com aquele pedacinho que está ali. Ok? Então, tem a abjeção. Aí a gente disse assim, de um lado eu tenho a reta, de outro lado eu tenho o ponto. Aí eu vou escolher, a primeira coisa que eu escolhi aqui, peguei um ponto, P na reta. Peguei um ponto na reta. Aí a pergunta é, quem é a coordenada do ponto? Como eu determino? Tá? Está aqui a reta real, e aí eu vou escolher um ponto e quero determinar a coordenada desse ponto, certo? Que aí eu sei que vocês já sabem isso, eu quero que vocês prestem atenção, né, no conceito, e até porque a gente vai ficar repetindo todo o tempo isso. Quando você for lá para frente, você tem que ter muito clareza do que você fez em R. Você for para o R2, como é que eu fiz lá no R? For para o R3, como é que eu fiz no R2? Tá? Então, vê se vocês concordam comigo. Se eu pegar um ponto aqui nessa reta, tomando como referência a origem, eu só tenho 3 possibilidades. Ou esse ponto vai estar exatamente na origem, ou ele vai estar à direita da origem, ou ele vai estar à esquerda da origem. Alguém enxerga outra possibilidade? Não, né? Tomando como referência a origem, tá? E aí a gente vai dizer, olha, se o ponto for a origem, o ponto que você pegou for a origem, esse x que eu vou tomar aqui, ele vai depender da localização. Então, P está na origem. Quem vai ser a coordenada do ponto que está na origem? Vai ser 0. Se o ponto que você pegar for na origem, a coordenada dele vai ser 0. Se P está à direita da origem, agora, peguei um ponto bem aqui que está à direita da origem.
Quem é o número que eu vou associar a ele, gente? É o quê? É positivo e negativo. Mas como é que esse número que é positivo? Lembra que a gente pegou uma unidade de comprimento para fazer a referência? A gente vai medir, usando aquela unidade, qual é a distância que o ponto está da origem. É isso que é pegar a coordenada do ponto. Então, eu pego aqui a minha unidade e vejo assim, ó, quantas vezes essa unidade cabe nesse comprimento aqui do segmento, tá? Aí pode ser que ela caiba um número exato de vezes, 3 vezes, 4 vezes. Pode ser que não caiba um número exato, aí você divide em unidades menores, né? E aí isso vai dar origem a uma fração, mas é exatamente o comprimento do segmento, usando a unidade, tá? Então, se ele tiver à direita, eu vou dizer assim que é o comprimento desse segmento aqui, a barrinha para indicar o comprimento, tá, gente? Que também a gente diz que é a distância que o ponto P está do ponto Q, tá? Então, a coordenada, deixa eu colocar a origem na frente aqui. A coordenada na reta representa a distância que o ponto está da origem, tá? E se o ponto está à esquerda? À esquerda da origem. Quem vai ser o número que eu vou associar ao ponto? Vai ser o comprimento. É, o inverso que ele falou, põe um sinal menos na frente. Exatamente, tá? Então, é o que a gente chama de distância orientada. O que eu faço? A mesma coisa. O ponto está bem aqui, aí você mede aqui, vê quantas vezes a unidade vai caber aqui, tá? Então, também é o comprimento do segmento OP. É a distância que o ponto está da origem. Mas, para indicar que ele está à esquerda, lembra que a gente orientou a reta? O que está para a direita é positivo, está para a esquerda negativo. Eu indico isso colocando o menos bem aqui, tá? Então, a gente chama de distância orientada, porque além dela passar a informação da distância que o ponto está da origem, tem um sinal que vai me dizendo se ele está à esquerda ou se ele está à direita da origem. Ok? Simples assim. Então, o que representa a coordenada do ponto? A distância que o ponto está da origem, certo? O que o sinal representa? Se ele está à esquerda, se ele está à direita. Se for zero, é porque ele está na origem. Então, isso aí, a gente fez assim, a gente pegou o ponto, identificou quem era, o número. Só isso? Vai ter o outro lado. E se eu pegar o número, eu fui lá no conjunto e peguei o 3. Aí eu tenho que saber, 3, quem é o seu par lá na reta? Né? E agora o contrário. Como é que eu faço, dado o número, como é que eu encontro o ponto correspondente a ele na reta? Ok? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, né? É a mesma ideia, tá? Então, ó, só fechando aqui, eu peguei um ponto na reta. Se o ponto está na origem, a abscissa, ou a ordenada do ponto é 0. Se ele estiver à direita, é o comprimento desse segmento, que é a distância que o ponto P está da origem. E se ele estiver à esquerda, é essa distância só precedida do sinal menos, certo? Então, a gente, resumindo, a coordenada do ponto ela é 0 se ele está na origem. Ela é a distância que o ponto está da origem se ele estiver à direita da origem. E ela é menos a distância se ele estiver à esquerda da origem. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou lá no conjunto, peguei o número menos 3,5 e eu quero identificar qual é o ponto. O que eu vou fazer? A mesma coisa também, né, gente? Só que eu vou estar trabalhando agora no sentido contrário. Agora eu peguei um x que está em R. Esse x é coordenada de quem? Quem é o ponto que eu vou identificar na reta? Vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou buscar o ponto na reta que está, lembra que isso aqui é um número, né? Que está módulo de x unidade distante da origem. Então, eu venho aqui na reta e vejo aqui, por exemplo, isso aqui é menos 5. O número que eu peguei é menos 5. Aí, eu vou pegar o ponto na reta que está módulo do número, que está 5 unidades distante da origem, tá? Então, eu venho aqui e vejo 5 unidades distante da origem.
bem aqui. Tem um ponto que está... Mas ele é o único na reta que está 5 unidades distante da origem? Não, eu tenho do outro lado também um que está na mesma distância, tá? Então, eu tenho 2. E aí, qual é que eu vou pegar? Quem é que vai me dizer isso? É o sinal do número. Porque o número que eu pego em R, pode ser que ele seja 0, pode ser que ele seja positivo, pode ser que ele seja negativo, tá? Então, como é que eu vou pegar o ponto na reta? Eu pego o ponto que está módulo do número distante da origem. À direita, se esse x for positivo. E à esquerda, se o x for negativo. E vai estar na origem se o número é 0. Tudo bem aí, gente? Pessoal que está acordado, pessoal que não está acordado, está tudo tranquilo? Então, olha, agora eu peguei o número, tá? Só resumindo aqui, eu peguei o número no conjunto e aí eu vou atrás do ponto. Então, P é o ponto que está módulo de x unidades distante da origem. E na origem, se esse x for 0. À direita, se ele for positivo. E à esquerda, se ele for negativo, né? Eu nem precisava colocar essas duas informações aqui separadas, mas coloquei só para destacar. Então, resumindo, tá? O que a gente tem que ter em mente? Você pega um ponto na reta, esse ponto tem uma coordenada, certo? O que essa coordenada do ponto na reta representa? A distância que o ponto está da origem, certo? Aí a distância é orientada. Então, o valor absoluto representa a distância que ele está da origem. E o sinal me diz se ele está para a direita ou está para a esquerda, tá? Então, coordenada do ponto na reta representa a distância que esse ponto está da origem. Gravem isso e não esqueçam. Quer dizer, gravem não, entendam isso. Tá? P é o ponto na reta de coordenada 5. O que significa isso, gente? Fala. É um ponto que está 5 unidades distante da origem. E para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque o sinal é positivo, certo? Então, seria isso aí. Isso, o que significa? P é o ponto de coordenada menos 3,5. 3,5 distante da origem. E à esquerda ou à direita? À esquerda. Muito bem, você vai lembrar, gente, mas eu tenho que vir para essa aula de hoje para ficar aprendendo isso. Aprendendo não, a gente só está relembrando, certo? Aí, olha só, se você precisar expressar o comprimento de um fio, o comprimento aqui dessa lista que está aqui no chão. O R é suficiente para isso, não é? Conjunto dos reais. Porque é só uma dimensão, tá? Então, ele é suficiente. Mas se você precisar expressar eu preciso expressar agora a área que essa folha está ocupando aqui no plano. O conjunto é suficiente para isso, o conjunto dos reais? Não. Agora eu tinha o que eu tinha em R, né? Eu tenho aqui um comprimento, mas agora eu tenho uma largura, tá? Então, eu tenho uma dimensão a mais. E aí a gente tem que enriquecer o nosso conhecimento. Então, agora a gente vai ampliar aqui. Vamos ver aqui o slide. A gente vai ampliar o nosso universo e o que a gente vai fazer? O produto cartesiano de R com R, certo? Que conjunto é esse, gente? Trabalhar no cálculo 2 com ele direto, né? Aí ele é o conjunto dos pares ordenados, né? A gente faz o produto cartesiano de R com R, é o conjunto dos pares ordenados, ó, x e y agora, tanto x quanto y são números reais, e aí esse conjunto a gente representa como R2, e é chamado espaço numérico bidimensional, tá? Agora a gente tem 2 dimensões para trabalhar, tá? Trabalharam com ele no cálculo 2. Aí o que o pessoal da geometria analítica quis fazer logo quando viu esse conjunto? Vamos desenhar esse conjunto, claro, vamos fazer um desenho desse conjunto.
E aí a ideia, como foi para desenhar esse conjunto? Olha só, o que eu tenho aqui? O que é o R2? É um R com R. E o que eu usei para desenhar um R? Uma reta, certo? Então, usei uma reta para desenhar um R, vou usar uma reta, duas retas aqui, uma para cada R, certo? Então, para representar esse conjunto, a gente pega duas retas, né? Dois eixos ordenados, ou vou pegar um eixo, para representar o primeiro R, a mesma coisa, pega uma origem, orienta o eixo, para cá vai ser positivo, para cá vai ser negativo, e eu vou pegar um segundo eixo desse para representar o outro R, tá? Do mesmo jeito. Qual é a condição? Que eles tenham a mesma origem, a origem deles sejam comuns, e que eles formem entre si ângulo aqui, ângulos de 90, tá? E aí a gente tem a representação geométrica do R2, né, isso aqui é chamado plano cartesiano ou um sistema de coordenadas retangulares bidimensional. Agora eu estou nas duas dimensões. E aí a mesma coisa, gente. O plano é formado de quê? De pontos, certo? Se eu pegar aqui, o plano é formado de pontos. E o R2 é formado de quê? De pares ordenados, certo? Aí a gente precisa estabelecer aquela bijeção. Para cada ponto do plano, eu tenho que fazer associar um par ordenado agora. Né? E para cada par ordenado, tem que ser quem é o correspondente dele no plano. Ok? Então, vamos só recordar como é que a gente faz essa representação aqui. Aí, ó, só recordando também aqui, ó, a gente no eixo que estava na horizontal, a gente pegou o que está à direita positivo, o que está à esquerda negativo. Nesse agora que fica na vertical, acima da origem positiva, abaixo, a gente vai considerar que é negativo. Né? E aí são chamados eixos coordenados, esses eixos aqui. E aí a gente precisa estabelecer a bijeção. Para cada ponto, eu tenho que associar um par ordenado. Para cada par ordenado, eu tenho que associar um ponto. Pega um ponto B, vou pegar um ponto P, perdão, tenho que pegar um par B, né, em R2. E a volta também, eu pego um par B, eu tenho que associar um ponto no plano. Esse par, né, que a gente associa ao ponto, eu vou usar essa notação aqui, P igual a AB. O que isso indica? Que P é um ponto de coordenadas AB no plano cartesiano, tá? Acho que o nosso livro-texto usa assim essa igualdade, né? Muitos autores usam assim, coloca P, AB, né? Para indicar que AB é a coordenada do ponto P, ok? Então, essas são as coordenadas do ponto. O A a gente chama a primeira coordenada ou abscissa, e o B é a segunda coordenada ou a ordenada do ponto. Ok? Como é que a gente faz essa associação aí? Né? Peguei um ponto que está no plano cartesiano. Como é que eu acho o par dele? Quem é a coordenada desse ponto? Peguei um ponto no plano. Então, esse ponto aqui, vocês sabem que esses eixos dividem o plano em 4 quadrantes, né? Ele pode estar em qualquer um dos quadrantes, vou pegar bem aqui. Como é que a gente vai achar a coordenada do ponto P? Aí, se tivesse lá em R, eu sabia fazer, né? Na reta, eu sei fazer, agora no plano. Então, o que a gente faz fazer? Por isso que eu digo, preste atenção como é que o conhecimento vai avançando. Toda vez você retorna, você avança usando o que você já sabe. Porque, olha só, no plano eu sei fazer, então vou dar um jeito de passar esse ponto, no plano não, perdão, na reta. Eu vou dar um jeito de passar esse ponto para a reta. Então, o que se faz aqui? Passa uma reta que passa traça a reta que passa por esse ponto e é perpendicular ao eixo X aqui. Opa, minha reta vai passar no ponto, né? Perpendicular e vai formar um ângulo de 90 aqui. E aí ela vai interceptar o eixo X, né? Um ponto aqui. Chamar esse ponto aqui de P'. A gente diz que esse P' é a projeção do ponto P no eixo X. Aí o que aconteceu?
Agora eu estou com um eixo real e com um ponto no eixo. Estou na situação anterior, estou na reta. E a reta eu sou especialista em determinar ponto da reta, não é? A gente já sabe determinar. Aí eu determino a coordenada dessa projeção na reta, porque eu já sei. E o que é mesmo, gente, a coordenada do ponto na reta? É a distância orientada dele à origem. Se ele estiver para a esquerda, tá, aí eu determino, ele vai ter uma coordenada, já sei como fazer. Determinei a primeira coordenada do ponto. E aí eu faço a mesma coisa, agora eu projeto ele no eixo Y. Como é que é essa projeção? A reta que passa pelo ponto e é perpendicular ao eixo Y. Aí ela vai interceptar num ponto aqui, chamado de P duas linhas. E aí, olha, estou com uma reta, um ponto numa reta. Voltei para o caso de R. E aí eu já sei como determinar. Determino o quê? Pego qual é a distância que esse ponto aqui dá da origem, distância orientada. Aí determinei a coordenada. Pronto. A coordenada do ponto, então, é o A e B. Então, veja que, como eu determinei no plano, jogando o ponto para a reta, que eu já sabia como determinar. Ok? Tudo tranquilo? Então, eu esqueci de... Quando a gente tem bem aqui sempre, essa primeira coordenada, ela é... Essa aqui é associada ao eixo X, né? E essa coordenada aqui vai estar associada ao eixo Y, sempre. E aí, a volta, aí eu peguei o ponto. E o contrário, eu pego o par ordenado. Agora, eu pego um par ordenado no R2. Aí, quem é o ponto? Agora, eu tenho o par ordenado. Por exemplo, eu tenho menos 3 e 2. E aí, eu quero identificar onde está esse ponto no plano. Se você me der um número real, eu identifico o ponto na reta, né? Aí é o que a gente faz, olha só. Esse primeiro número aqui é associado ao eixo X. Eu sei que a todo número real corresponde um ponto na reta. Então, eu vou no eixo X identificar onde está o ponto de coordenada A. É o ponto que está módulo de A unidade distante da origem. Para a direita ou para a esquerda, ponto de sinal. Aí, eu identifico este ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui de A. Ele é o ponto associado à primeira coordenada. Eu vou no eixo Y e identifico qual é o ponto associado ao número real B. Né? Vamos supor que é um ponto que está bem aqui. E agora eu vou fazer assim, o processo contrário do que eu fiz aqui. Uma reta que passa pelo ponto A e é paralela ao eixo Y, ou é perpendicular ao eixo X. Uma reta que passa por aqui, pelo B, e é paralela ao eixo X, ou perpendicular ao eixo Y, e a interseção delas, então, é o ponto de coordenadas A e B. Tranquilo? Veja que a gente repete o que a gente já sabia para a reta. Muito bem. Quem? Aqui? Não, mas ele não era o menos 13, ele é o AB. Era o AB aqui, tá? Esse menos 3 foi só para... Mas já que você colocou, eu vou agora colocar ele aqui. E eu quero te convidar para vir colocar esse ponto aqui no... Não, ela falou bem porque eu coloquei menos 3, 2, só para a gente enxergar, mas eu estava fazendo aqui, tá? Mas vamos trabalhar. Eu preciso de um voluntário para vir marcar aqui no plano. Ai, gente, vocês sabem isso. Bora, eu estou até com vergonha de ficar dando essa aula aqui. Bora, um voluntário, uma voluntária, venham aqui marcar esse ponto aqui. Venha você fazer aqui.
favor, gente, um voluntário, uma voluntária, rápido aqui. Como é o nome dele? Fernando, Vai, Fernando, vai lá, vai lá. Vai lá que tu sabes. Vai lá, Fernando. Hein? Só marca lá, identifica a localização desse ponto aí no sistema. Aí, se ele fizer errado, você corrige, por favor. Não, eu também acho que seria isso. Não é, gente? Muito obrigada, Fernando, né? E é isso aí, né, gente? Perfeito, Fernando. E olha, ele desenha tão bem que agora eu fiquei com vergonha dos meus rabiscos, gente. Muito bem. Olha, gente, ele veio aqui e fez um desenho, vocês aplaudiram. Eu estou desenhando aqui desde 2h30. Como assim? Olha só, então, muito bem, né, gente? Esse aqui é associado ao eixo X, então eu vou buscar qual é o ponto no eixo X que está 3 unidades distante da origem. Tem 2, um para lá, um para cá. O sinal me diz que eu tenho que pegar o que estava à esquerda, como ele colocou aqui, tá? E agora eu vou pegar no eixo Y, o ponto que está 2 unidades distante da origem. Tem um para cima e um para baixo. O sinal me diz que é o para cima, né? E aí, como ele fez aqui, passa as paralelas aos eixos, o ponto de interseção é o ponto P. Muito bem. Agora, o que eu quero perguntar para vocês é qual é a distância desse ponto P para o eixo X? Qual é a distância que esse ponto P está do eixo Y? Qual é a distância que ele está do eixo X? 3 unidades do eixo X. O ponto está bem aqui, certo? O eixo X está bem aqui. Me parece ser essa distância bem aqui, né? E quanto vale esse pedaço daqui para cá? 2, né? Qual é a distância que ele está do eixo Y? Exatamente, o eixo Y está aqui, parece ser essa distância aqui, que é a mesma que está aqui, que aqui mede 3 unidades, né? Então, veja aqui, a distância que ele está do eixo X é o valor absoluto da ordenada dele, né? E a distância que ele está do eixo Y é o valor absoluto da abscissa, né? Mas vamos formalizar aqui direito essa distância, porque isso é a base. As coordenadas representam exatamente as distâncias ao eixo coordenado, tá? Deixa eu pular isso aqui que a gente já viu. Eu quero dizer, como é que a gente define distância de um ponto a uma reta? No plano, tá? Então, por enquanto, eu estou no plano. Quer dizer que a reta e o ponto estão no mesmo plano. Como assim? Então, os dois aqui nesse quadro, tá? Aí, a gente, como está aqui, olha, essa reta está aqui, o ponto está no mesmo plano da reta. Então, como é que a gente define a distância de um ponto a uma reta? Eu tenho aqui um ponto e tenho uma reta, tá? Aí, como é que eu calculo a distância que esse ponto está da reta? Isso é definido assim, você projeta o ponto na reta. O que é projetar o ponto na reta? Como a gente fez aqui.
pega uma reta que passa pelo ponto e é perpendicular à reta que você quer calcular a distância. E aí, é claro que essa reta vai interceptar outra, um ponto, tá? E aí a gente define a distância do ponto. Esse ponto, aliás, é chamada projeção ortogonal do ponto P sobre a reta. E a distância é definida como a distância entre os pontos, tá? Tá claro, gente? Ou ficou alguma dificuldade? Não? Então, qual é a distância que este ponto está do eixo X, como eu disse aqui? O que eu vou fazer? Eu projeto o ponto na reta que eu quero calcular. Tá? Projetar é passar uma perpendicular, só limpar aqui, que está muito tumultuado. Aí tem um ponto P'. Então, a distância do ponto ao eixo Y é a distância dele para a projeção, que é essa que está bem aqui. Mas isso aqui é essa distância aqui, que é exatamente a ordenada do ponto, tá? Então, ficou confuso, gente? Eu estou sendo... Não está claro, né? E qual é a distância que ele está do eixo Y? O que eu tenho que fazer? Projeto ele no eixo que eu quero calcular, na reta, que é aqui. Aí eu projeto, vai dar um ponto P'. A distância do ponto é reta, é a distância entre ele e a projeção, que é essa bem aqui. Mas isso aqui, lembra que é o valor absoluto, tá, gente? Que pode ser que ele esteja para a esquerda, pode ser que ele esteja para a direita, tá? Então, a distância de um ponto a uma reta é a distância dele, a projeção na reta, tá? Independente de como esteja a reta. Aí, se a reta estiver na vertical, você passa uma que seja perpendicular. Aí, ela vai interceptar. Aí, a distância que o ponto está é a distância dele, da projeção, tá? E se a reta estiver assim, não tem problema. Passa uma que seja perpendicular à reta, ela vai interceptar no ponto, e a distância é a distância entre os dois pontos. Tá? E se o ponto já estiver na reta? Qual é a distância? Quero calcular a distância desse ponto a essa reta, e o ponto já está na reta. É zero, claro. Qual é a distância de você para o auditório? É zero, eu estou no auditório. Mas o conceito é o mesmo. Eu passo ali a perpendicular, e aí, nesse caso, quando eu passar a perpendicular, quem vai ser a projeção dele na reta? É ele mesmo, aí a distância dele para ele mesmo é zero, certo? Se o ponto já estiver na reta, a distância aí vai ser zero. Então, olha, qual é a essência que a gente tem que fazer? Se eu tenho um ponto de coordenadas A e B, né, a primeira coordenada vai representar, eu chamei ali A e B, deixa eu colocar aqui. Tem aqui, gente, no R2, para fechar isso. P é um ponto de coordenada x e y. O que o valor absoluto da abscissa desse ponto representa? A distância dele para quê? A gente acabou de ver que é para o eixo. É a distância dele para o outro eixo. Por isso que eu coloquei a distância dele para o eixo Y. É a distância que o ponto está do eixo Y. Né? Representa bem aqui. Ah, eu nem coloquei aqui. Ó. A distância que ele está do eixo X, eu projetei aqui. E dá exatamente 2 unidades, né? Que era o valor absoluto. Qual é a distância que ele está do eixo Y? Eu projeto ele para cá, e essa distância bem aqui. Quanto vale isso aqui? O valor absoluto, vale 3 isso aqui, tá? Que vale o valor absoluto, ele menos 3, tá? Então, o valor absoluto da primeira coordenada representa a distância dele para o outro eixo. E o valor absoluto do Y representa a distância que esse ponto está de quem, gente? Do eixo X, tá? Então, na reta, a coordenada do ponto representa a distância orientada do ponto à origem. No plano,
as coordenadas representam a distância aos eixos coordenados, tá? Distância orientada, porque o sinal sempre me diz se está para a direita ou se está para a esquerda. Ok? Parece que a gente... Então, é isso aqui, gente, né, que seria aqui. Qual é a distância que ele está do eixo X? Projeto, né, aqui. E aí, a distância é a distância dele para a projeção, que é esse pedacinho que está bem aqui, que é o valor absoluto, né? Porque pode ser que ele estivesse para baixo, por isso que eu coloquei o valor absoluto, né? Então, a distância que ele está do eixo X vai ser exatamente o valor absoluto da ordenada dele. E qual é a distância que ele está do outro eixo aqui? Do eixo Y. Projeto ele para o eixo Y, e aí a distância é essa aqui. Mas isso aqui é exatamente o valor absoluto aqui, certo? Da abscissa do ponto. Ok? Então, resumindo, é isso aqui que eu já escrevi ali, tá? Se o ponto é um ponto de coordenadas x e y, a abscissa do ponto representa a distância dele ao eixo y e a ordenada dele a distância ao eixo x. Vou pular isso aqui, porque agora a gente tem que ir para o R3, porque vocês não podem sair daqui sem entrar no espaço, né? Agora, se eu precisar expressar a dimensão de uma caixa retangular, o volume de uma caixa. Aí o R2 vai me atender? Não, né? Agora, eu estava lá na base, eu tinha largura e comprimento, mas agora, olha, ampliei meus horizontes, eu também vou ter altura, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar acrescentar mais um R lá. Então, a gente vai fazer agora o produto cartesiano de R com R com R. A gente tem esse conjunto R3, né? O R3, ele vai ser isso aqui. Eu vou fazer o produto cartesiano de R com R com R. Vou fazer 3 vezes, né? Porque acrescentei agora mais uma dimensão aqui, do que eu já tinha. E aqui, gente, que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai estar no decorrer do curso, né? A gente vai trabalhar com mais cópias disso aqui, mas aí a gente já não tem uma visão geométrica, né? R4, R5, tá? Quem sabe um de vocês aí não vai dar um jeito de representar isso geometricamente, tá? E aí, olha, como é que a gente faz agora, o que o pessoal da geometria analítica quis fazer com isso aí? Vamos desenhar o espaço, vamos desenhar o R3, né? O plano a gente já sabe como desenha, né? Pegou lá aquele sistema de coordenado. No plano, o que a gente tem que fazer agora? Ora, aqui. Usei um eixo para esse, usei o eixo para esse, o eixo para esse, eu vou acrescentar mais um eixo, né? Então, a gente já estava, olha, eu vou imaginar aqui. Eu sou bem ruim de desenho, gente, acho que nem precisava dizer isso, né? Mas a gente estava aqui no plano, isso aqui é assim, o plano que está, uma folha que está aqui na horizontal, né? Eu já tinha o x e o y, que era para representar aqui, olha, quando eu estava no R2. E agora eu vou fazer mais um eixo para representar esse terceiro aqui, tá? E a condição é que esses aqui já formam entre si um ângulo de 90, eu vou colocar esse terceiro eixo, com a origem aqui coincidindo com as duas, e de tal maneira que ele forme ângulo de 90 com cada um dos eixos que já estavam aqui, tá? Então, vai formar 90 com esse, vai formar 90 com esse aqui. Então, era aqui, gente. A gente já tinha... Poxa, agora não tem uma caneta aqui. É porque no plano eu estava com isso aqui, né? Com x e y. Onde que eu estava assim. Tá? Eu tinha um eixo x e um eixo y. A diferença é que está virando assim, né? E aí colocando o terceiro eixo aqui, que é essa representação aqui do R3. Mas ficou triste a minha representação do R3. Né? E aí a mesma coisa, a gente vai orientar do jeito que estava. Deixa eu colocar aqui que vocês veem, é melhor. Tá? Então, vou escolher 3 eixos coordenados agora.
Um para representar o eixo X, tá? Isso aqui, então, esse eixo X aí, ele está aqui na horizontal, ok? Aí eu escolho uma orientação, olha, positivo para frente da origem, vou dizer que é positivo, à esquerda negativo. Colocar o eixo Y, à direita positivo, à esquerda negativo. E eu vou colocar um terceiro eixo para representar o terceiro conjunto dos reais, certo? Que é o R3. Então, é um sistema de coordenadas retangulares agora tridimensional, o espaço cartesiano, ok? E aí, é a mesma coisa. Se isso é um desenho do R3, eu tenho que fazer aquela correspondência. Para cada ponto desse espaço, eu tenho que ter um terno. Para cada terno, eu tenho que ter um ponto lá no espaço. Aí você pega um ponto que está lá no espaço. Se fosse no plano, eu sabia. Né? Aí o que a gente vai fazer? Ah, se no plano você sabe, a gente pega o ponto e traz ele para o plano. Certo? Mas aí eu acho que isso a gente vai ter que fazer na próxima aula, porque o nosso tempo está acabando, tá? E só antes, não, mas não disse que acabou a aula, eu disse que a gente vai fazer isso na próxima aula. Só para fechar aqui, gente. Acho que não me deixa triste assim. Finge um pouco, por favor. Olha só, gente. Cada um desses dois eixos, gente, dá para colocar o slide aqui. Eles são retas, né, que se interceptam. Quando duas retas, né, não são paralelas, se interceptam, elas determinam um plano. Tá? Então, cada dois eixos desses vão determinar um plano. Quando a gente pega, só para fechar isso aqui rapidinho, gente. Quando eu pego aqui o eixo X com o eixo Y, eles vão determinar um plano. Tá? Que seria esse que está aqui na horizontal, o eixo X com o eixo Y. Esse a gente vai chamar os planos coordenados. Aí, vamos batizar, vamos dar um nome para esse plano que é determinado pelo eixo X e pelo eixo Y. Aí, olha a originalidade, a gente vai chamar de plano XY. Tá? Aí, o eixo Y com o eixo Z vão determinar também outro plano. Vamos chamar esse plano de quê? De XZ, certo? E o eixo Z com o eixo Y também determina outro plano, vamos chamar o plano de YZ, tá? Que são os planos coordenados. Muito importante esses planos, procure fazer amizade com eles, se familiarizar, porque eles vão estar lado a lado com a gente no decorrer do curso todo. Ok? Por hoje vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela presença de todos e até quarta-feira.